física quântica nos mostra que o universo está repleto de infinitas possibilidades. Talvez você já tenha ouvido falar em salto quântico. Mas o que isso significa? E como a gente pode viver esse salto dentro de nós, na nossa prática, aqui e agora? Meu nome é Camila Fabiana, sou ressoante, estudante da vida. Se você gosta desse tipo de assunto, já se inscreve, curte esse vídeo, é um prazer te ter aqui. Na física quântica, o salto acontece quando um elétron muda de órbita. Ele não faz um caminho lento, não vai passo a passo, ele simplesmente desaparece de um lugar e surge no outro, como se fosse mágica, mas não é mágica, é energia. E quando eu olho para mim, para minha vida, eu percebo que os meus próprios saltos também aconteceram dessa forma. Um dia eu estava presa a padrões, em dores, em repetições, e quando a consciência mudou, quando a frequência mudou, eu simplesmente não cabia mais naquele lugar. Era como se eu estivesse transportada para outra realidade. O que faz isso acontecer? A frequência. Isso mesmo, a frequência que como pensamos, como sentimos, como acreditamos e escolhemos sustentar todos os dias nossa vida. Enquanto a gente continua repetindo as mesmas emoções, os mesmos hábitos, as mesmas crenças, é como se a gente estivesse com um pé em uma realidade e outro em outra. Ficamos naquilo, sabe? Que chamamos de zona de atrito, confusão, vitimismo, resistência. Mas quando a gente começa a soltar, a ressignificar, a escolher pensamentos mais elevados, mais emoção, mais consciente, mais relações mais alinhadas com a gente mesmo, tudo muda. O salto acontece. Mas não é porque você forçou, mas porque você se tornou compatível com aquela nova realidade. Às vezes a gente acorda com tudo planejado, achando que sabe exatamente como o dia deveria ser. Mas a vida tem uma forma curiosa de nos mostrar que o controle, ele nunca esteve nas nossas mãos. Eu lembrei exatamente de um momento da minha vida. Eu estava num trabalho que não me preenchia mais. Eu acordava todos os dias com uma sensação de peso, como se eu estivesse vivendo no piloto automático, sem paixão, sem propósito. A física quântica nos mostra que o universo está repleto de infinitas possibilidades. Talvez você já tenha ouvido falar em salto quântico. Mas o que isso significa? E como a gente pode viver esse salto dentro de nós, na nossa prática, aqui e agora? Meu nome é Camila Fabiana, sou ressoante, estudante da vida. Se você gosta desse tipo de assunto, já se inscreve, curte esse vídeo, é um prazer te ter aqui. Na física quântica, o salto acontece quando um elétron muda de órbita. Ele não faz um caminho lento, não vai passo a passo, ele simplesmente desaparece de um lugar e surge no outro, como se fosse mágica, mas não é mágica, é energia. E quando eu olho para mim, para minha vida, eu percebo que os meus próprios saltos também aconteceram dessa forma. Um dia eu estava presa a padrões, em dores, em repetições, e quando a consciência mudou, quando a frequência mudou, eu simplesmente não cabia mais naquele lugar. Era como se eu estivesse transportada para outra realidade. O que faz isso acontecer? A frequência. Isso mesmo, a frequência que como pensamos, como sentimos, como acreditamos e escolhemos sustentar todos os dias nossa vida. Enquanto a gente continua repetindo as mesmas emoções, os mesmos hábitos, as mesmas crenças, é como se a gente estivesse com um pé em uma realidade e outro em outra. Ficamos naquilo, sabe? Que chamamos de zona de atrito, confusão, vitimismo, resistência. Mas quando a gente começa a soltar, a ressignificar, a escolher pensamentos mais elevados, mais emoção, mais consciente, mais relações mais alinhadas com a gente mesmo, tudo muda. O salto acontece. Mas não é porque você forçou, mas porque você se tornou compatível com aquela nova realidade. Às vezes a gente acorda com tudo planejado, achando que sabe exatamente como o dia deveria ser. Mas a vida tem uma forma curiosa de nos mostrar que o controle, ele nunca esteve nas nossas mãos. Eu lembrei exatamente de um momento da minha vida.
Eu estava num trabalho que não me preenchia mais. Eu acordava todos os dias com uma sensação de peso, como se eu estivesse vivendo no piloto automático, sem paixão, sem propósito. A minha frequência, minha energia estava alinhada, como de uma pessoa exausta, repetindo um padrão. A minha frequência, a minha energia estava alinhada com uma pessoa exausta, repetindo um padrão. No papel estava um emprego estável, salário, mas por dentro eu me sentia presa. Um elétron preso na órbita. Um dia, em um momento de reflexão, me veio uma clareza assim absurda. Você não pertence mais a este lugar. Não foi um pensamento lógico, foi uma certeza que veio dentro de mim. Minha centelha que falou. Naquele mesmo dia eu resolvi que em janeiro de 2025 aquilo ia acabar. Eu não tinha outro emprego, não tinha um plano B. Mas a certeza é que o medo não ia me corromper mais. Foi o meu salto quântico. Hoje eu estou aqui, vivendo no digital como gestora de projetos. Agora eu tenho esse canal que eu tanto amo, mostrando meu despertar espiritual. Quando eu realmente fechei a minha escola de dança, tudo mudou. As pessoas que eu encontrava, as conversas que eu tinha, as oportunidades que surgiu. Era como se tivesse mudado de estação de rádio. De repente, tudo sintonizava com a minha nova frequência. Em poucas semanas, eu estava num caminho completamente diferente, alinhada com o que eu realmente amo. Foi mágico? Não. Foi o resultado de uma mudança de consciência interna. Eu não forcei a minha nova realidade. Eu me tornei compatível a ela. Quantas vezes você já se pegou tentando controlar cada detalhe, cada pessoa, cada resposta? Como se o universo tivesse que obedecer o seu roteiro. Só que o universo, ele não obedece, ele ensina. E quando a gente insiste em resistir, a vida responde com sinais, encontros inesperados, frases que parecem cair do colo. E se a gente está tentando, percebe que tudo é sincronicidade. Eu mesmo me vi assim, tentando impor do meu jeito, querendo que tudo saísse como eu havia pensado. Mas veio um chamado muito claro. A mente curada, ela não faz planos. Ela apenas executa aquilo que recebe de maior. É nesse momento que a gente entende que a gente não está só. Que existe uma inteligência amorosa guiando cada passo. Mesmo quando parece que está tudo fora do